O assunto é falar de mercado de crédito. Pesquisa feita pela Federação dos Bancos, a Febraban, mostra que a previsão de crescimento da carteira de crédito livre para famílias aumentou de 8,5% para 9,3% em 2023. Mas instituições financeiras estão mais cautelosas com os empréstimos livres para empresas, por isso que o NACA está aqui, para dar o spoiler já, tem tudo a ver com aumentar o consumo das famílias, sim, que é legal, mas tem que ter cuidado, e tem tudo a ver com o que a gente viu acontecer na Americanas e na Light, NACA. Infelizmente. Yuri, que bom ter você aqui no 360. O mercado de crédito está passando por um momento assim de definição, porque muitas coisas estão acontecendo e de maneira muito rápida. Ao longo dos últimos dias, a gente teve uma evolução importante no marco da estrutura da economia brasileira, com o avanço do marco fiscal na Câmara dos Deputados, depois com o avanço da reforma tributária, teve o avanço também do marco de garantias, que é aquela lei para tentar dar mais garantia a quem empresta dinheiro para as pessoas e para as empresas. E o fato é que os bancos estão, neste momento, entendendo o que vai acontecer ao longo dos próximos meses até o fim do ano com relação ao mercado de crédito. Há dois cenários bem diferentes, um para as pessoas e outro para as empresas. A gente separou os principais números dessa pesquisa que foi divulgada mais cedo pela Febraban. Então, quando a gente olha para as famílias, Yuri, o que acontece? Crédito livre é aquele crédito que você pega no banco e não fala para onde você vai usar o dinheiro. Pode ser, por exemplo, no cheque especial, esse é ruim, né? Mas pode ser. Esse não é bom pegar, não. Mas é o crédito pessoal, o consignado, por exemplo, isto é o crédito que não tem uma destinação específica. Pode ser que você comprar um carro, comprar uma roupa, viajar, exatamente, o que você quiser. Isso. E nesse caso, a expectativa de crédito, de aumento do crédito neste ano, aumentou de 8,5% para 9,3%. Já o crédito direcionado, que é aquele que você tem que fazer uma operação específica, tipo compra da casa própria, financiamento da casa própria, aumentou, está melhor ainda, de 9,6% para 10,7%. A Febraban explica esse otimismo dos bancos com o crédito para as pessoas físicas por basicamente duas razões. O emprego, que continua muito resiliente, o mercado de trabalho tem trazido boas notícias mês após mês, felizmente, e a vontade de consumo das pessoas. Aqui também entra o mercado imobiliário, que também segue aquecido apesar do juro em alta. Por outro lado, o que atrapalha esse mercado? A taxa Selic, que ainda não começou a cair, o juro lá do Banco Central, e a inadimplência, que segue como sendo um sinal ali de alerta para os bancos. Na próxima tela, a gente tem o que deve acontecer com crédito para as empresas. Neste caso, crédito livre para a empresa, quando a empresa pega capital de giro, por exemplo, aí tem um sinal amarelo importante. Cai de quase 4% para 2,4%. Por outro lado, o crédito direcionado, ele aumenta para 7,7%. Neste caso, tem, por exemplo, o Plano Safra, que tem uma grana aí, e os programas oficiais, como o Pronamp, que foram recentemente bombados pelo governo com mais dinheiro. Isso ajuda no crédito direcionado. Mas aí tem aspectos negativos que prejudicam esse mercado, como a própria taxa Selic e os problemas corporativos. Que aí é o meu spoiler. Exatamente, que o Yuri lembrou. A crise da Americanas fez muito banco ficar muito chato para emprestar dinheiro para as empresas, especialmente no setor do varejo. E também teve a Light, lá no Rio de Janeiro, que teve problemas ali, deu um calotinho nos emissores. Calotinho? Você foi bonzinho. De 10 milhões. Deu um calote em quem emprestou dinheiro para a Light. Isso também gerou um certo travamento do mercado. Dá para dizer, Yuri, que assim, são dois mundos diferentes. Para o consumo, a coisa está positiva, principalmente por causa do mercado de trabalho. A renda está começando a melhorar e a desinflação, a inflação em queda, ajuda o poder de compra das famílias. Hoje teve um dado que sintetiza isso. A Eletros, que é a Associação da Indústria de Eletrodomésticos, teve um crescimento nas vendas de 13% no primeiro semestre. E é considerado um farol, porque quando sobra uma graninha, as famílias ficam mais seguras, costumam comprar uma geladeira nova, uma TV nova, uma máquina de lavar, e é isso que está começando a acontecer. Para a Eletros, é preciso cortar o juro para dar mais segurança para as famílias e garantir um segundo semestre bom. Cara, bem bom você ter falado de televisão. Eu lembrei que eu preciso fazer uma pesquisa de modelo de televisão para minha mãe, que ela está querendo atualizar. Então, a hora é agora. Agora é a hora, não tenho mais desculpas. Ô, Naka, me ajuda aqui então para chamar o nosso comentarista de economia, Luiz Fernando Figueiredo, vai aparecer aqui no telão com a gente também. Figueiredo, boa tarde, prazer estar contigo. Você no meio da dupla de nipônicos aqui da CNN. Né? E, ô Figueiredo, esses dados que o NACA trouxe, a gente estava conversando na hora de falar, bom, o que a gente vai trazer de economia
e foi o assunto, falou, bom, tem que falar com o Figueiredo, conhece muito disso, foi diretor do Banco Central. O que a gente pode tirar de aspectos positivos desse ânimo dos consumidores? Mas, por outro lado, se esse crédito para as empresas está numa situação mais complicada, parece aquela coisa, legal crescer o consumo, só que o investimento que poderia ter um crescimento se esse crédito melhorasse para as empresas, não está tão bem assim, né? Naquela equaçãozinha clássica da economia para a gente medir o PIB, né? Isso. Assim, na verdade, o que está ficando cada vez mais claro, através de vários pequenos indicadores, é que a gente está num processo de virada, né? Uma série de coisas aconteceram no curto prazo que ajudaram a que a confiança das pessoas e das famílias melhorasse em todos os setores, né, relacionados ao setor de serviços, consumo, mesmo indústria, etc. O que quer dizer isso? Quer dizer que não é que a situação hoje está ótima, mas que as pessoas estão olhando para frente e estão falando, olha, eu estou achando que a situação vai melhorar. E quando a gente vê a inflação mais baixa, o crescimento mais firme, o Banco Central com toda a cara que vai começar a reduzir em agosto, poxa, está na hora realmente de eu voltar a consumir. E no caso das pessoas físicas, como elas não tiveram um aumento muito grande da inadimplência, ou foi menor do que se imaginava, elas são mais flexíveis a tomar essa decisão, a tomar essa postura antes do que acontece com as empresas. No caso das empresas, o processo acaba sendo um processo mais lento. Mas, mesmo assim, o mercado de crédito para as empresas voltou a ficar aberto faz, eu diria, 2 meses. Ele tinha congelado praticamente e ele voltou a abrir, ainda com spreads mais altos e tudo. Mas, assim, o que está com cara é que a gente está entrando num ciclo mais virtuoso para frente, tá? E, Figueiredo, sobre esse início do ciclo virtuoso, a gente começa a ouvir aqui e acolá a hipótese de que o Banco Central pode ser mais agressivo no corte dos juros. Hoje tem uma reportagem bem extensa no Valor Econômico sobre isso, com gente, inclusive, achando que o corte não só começa em agosto, como poderia começar com um corte mais profundo, de 0,5 ponto percentual. O que te parece esse cenário? Olha, eu não diria que é o cenário mais provável hoje, mas podemos ter dados que venham ajudar para que ele seja a possibilidade majoritária, sim, tá? Eu diria que, vamos dizer, esse cenário mais animado está em construção, mas não está construído ainda. Se você perguntasse o que você acha hoje, eu olhando de hoje, eu acho que começa com 25 pontos. 50 é possível? Eu acho que é, mas depende dessa construção ainda. Esse dado do crédito é mais um pequeno dado que ajuda na mesma direção, né? Ô Figueiredo, deixa eu aproveitar a tua presença aqui com a gente nesta semana, porque semana passada a gente viveu um desses momentos históricos que foi a aprovação da reforma tributária na Câmara. Ainda tem toda a tramitação do Senado, é o foco das atenções nesta semana, como vai começar a andar essa reforma lá no Senado, mas queria uma avaliação tua, já que você falou desse ciclo virtuoso, qual o peso que você dá para a aprovação da reforma tributária lá na Câmara e o que ainda tem que ser feito neste semestre até se consolidar essa mudança constitucional relacionada aí aos tributos do consumo, já que a gente está falando também bastante dessa situação. Então, essa reforma, ela não é uma reforma para, vamos dizer, reduzir a fragilidade do país como é o arcabouço fiscal. Essa reforma é uma reforma que melhora o país estruturalmente. Como ela é muito complicada, ela tem todo um processo de transição muito lento, mas melhora muito o que os economistas chamam de produtividade da economia, eficiência da economia. O que quer dizer isso no final? No final quer dizer que o país pode crescer mais sem que seja um crescimento excessivo e gere inflação. Ou seja, o PIB potencial do país cresce. Tá certo que nós estamos no meio do caminho, porque a Câmara aprovou, falta o Senado, tem toda aquela disputa, não vai ser tão fácil no Senado assim. Bom, mas ninguém achava que ia passar na Câmara no primeiro semestre.
E essa reforma, eu até gosto da maneira que o presidente da Câmara, Arthur Lira, diz, ele fala, não é uma reforma de um governo, é uma reforma de Estado. E ela produz uma melhora tão grande ao longo do tempo. Então, assim, é para ficar muito animado, sim, se essa reforma passar integralmente. Não porque nos próximos 6 meses vai mudar a nossa vida, mas porque provavelmente nos próximos anos a nossa vida vai ser muito mais produtiva, vamos falar dessa forma. Sobre a tramitação, Figueiredo, o que é preciso, do ponto de vista econômico, prestar atenção a partir de agora em eventuais mudanças no texto? Porque a gente já começa a ouvir aqui, a colar alertas sobre o patamar da alíquota cheia do novo IVA, né, do novo Imposto sobre Valor Agregado, que com tantas exceções que foram incluídas no texto na última hora, pode ficar maior do que as pessoas estavam inicialmente planejando. Aí mora um perigo? Então, agora, porque na Câmara o Arthur Lira foi meio rolo compressor e, enfim, foi aprovada com um grande número de votos, né? Agora, no Senado, deu muito mais tempo para que os setores possam brigar pelo seu espaço, ou seja, para que cada um deles pague menos e não pague mais. O problema é que toda vez que você tem alguém, mais um, né, pagando menos, quer dizer que a alíquota média tem que ser mais alta. Então, eu acho que é normal o que está acontecendo, vamos dizer, um confronto, porque depois já vai ter acontecido, né? E depois ainda temos as leis complementares que vão ter que ser aprovadas, né? Então, temos um caminho longo pela frente, mas eu diria que não é a questão do número, se vai ser muito alto ou muito baixa a alíquota. São uma série de negociações que estão acontecendo ao mesmo tempo, porque, vamos dizer, cada setor está querendo defender o seu lado. E só que se todo mundo defender o seu lado, vai acontecer que vai ter muita isenção e a alíquota ficará alta demais. Então, provavelmente não é isso que vai acontecer, não. Mas, assim, eu acho que são várias coisas e várias negociações acontecendo ao mesmo tempo. Eu não diria que tem uma questão que essa é o que vai definir se vai passar ou se não vai, se vai ser bom ou se não vai. Eu acho que são várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Fernando Figueiredo, nosso comentarista de economia e do Conselho de Administração da Jive, fazendo avaliação aí tanto dessa história da reforma tributária quanto do mercado de crédito, informações que o NACA trouxe aqui para a gente. Figueiredo, obrigado pela sua participação aqui. A gente volta a se falar ao longo da semana. Uma boa semana para você. Eu que agradeço. Um abraço para vocês.